Gostaria hoje de compartilhar com você um texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, os versículos 22 a 24. Vamos lá, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Que coisa preciosa é a palavra de Deus, meus irmãos. Quando nós lemos a palavra do Senhor em Efésios, toda essa carta tão maravilhosa do apóstolo Paulo, nós vemos que há uma divisão bastante nítida nessa carta. Nos primeiros capítulos, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a obra de Cristo por nós. E depois, nos últimos capítulos, ele vai falar sobre a obra de Cristo através do Espírito Santo em nós. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós, como cristãos, nascidos de novo pela obra maravilhosa de Cristo, porque ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, éramos por natureza filhos da ira. Mas daí, por causa do grande amor de Deus, da rica misericórdia de Deus, o Evangelho de Cristo nos alcançou. E através do Evangelho, o Espírito Santo veio nos transformar, veio nos dar uma nova vida. E nós ressuscitamos com Cristo para essa nova vida. Então o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos chamados a partir de agora, a partir do momento em que nós nascemos de novo, temos um encontro pessoal com Jesus, nós somos chamados a viver essa nova vida. E não somente chamados a viver essa nova vida, mas também capacitados por Deus para vivermos essa nova vida. Então, pelo poder do Espírito Santo de Deus, Cristo nos capacita a viver a nova vida para a qual Ele mesmo nos chamou. Então o que cabe a nós fazermos é consagrarmos ao Senhor a nossa vida todos os dias, a submetermos a nossa vida, a direção da nossa vida, a direção da palavra de Deus, a orientação bíblica, e a crer que Deus, que começou a boa obra em nossas vidas, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então ele vai falar para nós aqui, olha que coisa interessante, ele vai dizer, quanto à antiga maneira de viver, ou seja, a maneira como nós vivíamos antes de conhecer a Jesus, ele diz, vocês foram ensinados, é o Espírito Santo que nos ensina, a despir-se do velho homem. O velho homem aqui é a velha natureza, a natureza adâmica que nos dominava, que nos controlava e que nós éramos conduzidos pela carne a fazer os desejos da carne, que são desejos enganosos. Seguíamos o desejo do nosso coração, que de acordo com o profeta Jeremias, é enganoso, desesperadamente corrupto. Então ele está dizendo, olha, essa maneira de viver deve ser deixada de lado. Vocês devem jogar fora como uma roupa velha. E por outro lado, ele vai dizer assim, que nós devemos ser renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem. Então, agora, como eu disse, nós somos chamados a viver uma nova vida e capacitados por Jesus para viver essa nova vida. E essa nova vida é uma vida espiritual, é uma vida preparada por Deus. E para isso nós precisamos renovar os nossos pensamentos. Porque tudo começa aqui no nosso pensamento. Os nossos pensamentos devem ser formatados agora de uma maneira nova pela palavra de Deus. E aí sim, quando esses pensamentos estiverem submissos à palavra de Deus, o que é que vai acontecer? Nós vamos começar a viver a nova vida. O novo homem que foi criado em Cristo Jesus para boas obras, conforme disse a palavra do Senhor. Também outra questão que ele diz aqui é que essa nova vida para a qual nós somos chamados a viver é uma vida em que Deus Ele faz uma obra nova em nossas vidas, como se nós tivéssemos sido criados de novo, e criados semelhante a Deus, ele diz.
em justiça e em santidade provenientes da verdade. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 4, ele vai dizer que quem mentia não deve mentir mais, mas deve falar a verdade. Aquele que furtava não furte mais, mas trabalhe para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, não só nós somos orientados, ensinados pelo Espírito Santo a deixar aquilo que desagrada a Deus, que faz parte da velha vida, mas adotarmos aquilo que agrada a Deus, que faz parte da nova vida. O que mentia, não minta, mas fale a verdade. O que roubava, não roube mais, mas trabalhe para que tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, você começa a viver a nova vida, e essa nova vida começa a dominar todas as suas ações. Começa na maneira de você pensar, uma mudança no pensamento, para que também ocorra uma mudança de atitude e uma mudança de vida. Então isso é possível, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, porque agora nós somos filhos de Deus. E um dia a Bíblia Sagrada diz que quando Cristo voltar, nós seremos semelhantes a Ele. Isso é maravilhoso. Então o que eu digo a você, seja consciente do que está errado na sua vida. O Espírito Santo mostra para você o que está errado. Ore, busque a Deus. O Espírito Santo, através da palavra, ele vai dizer: isso é errado, é contra a vontade de Deus. Mas ele também vai mostrar aquilo que é certo. Então abrace aquilo que é certo, passe a viver aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus, pois você que está em Cristo é uma nova criatura. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.